Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Wisecast, o podcast que está focado no crescimento do seu negócio. Prazer, eu me chamo Vinícius, faço parte do time de tráfego pago e estou aqui com Priscila. Prazer, gente. Faço parte do time de desenvolvimento web e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a junção entre o tráfego e o desenvolvimento. Era algo que eu tinha em mente bastante antes de iniciar com o tráfego, que eu pensava que não tinha tanta correlação, sabe? Eu achava que era só criar a landing page ou criar a página e e ficava por isso mesmo. Mas depois, com o tempo, trabalhando e atuando, eu passei a ver que tem uma relação tão mais conexa que eu não acreditava que teria, sabe? É um pouco diferente para mim. Sim. E como é que eu posso expressar isso? Tem vários tipos de páginas, tem vários tipos de landing page e tal. E eu queria saber, como é que vocês chegam ao ponto de saber qual a página certa ou landing page certa? Certo. Então, a gente trabalha com vários tipos de páginas e de sites aqui na empresa, né? A gente tem sites institucionais, a gente tem as landing pages que são voltadas para a conversão, né? Tanto que a gente chama de sites de alta conversão. E também tem segmentadas, a gente já trabalhou com e-commerce, mas assim, de forma bem remota. Então, assim, são vários tipos de página que cada um vai ter uma estratégia diferente. Então, a gente entender que existe uma ligação entre a estratégia que vai fazer com que a página seja desenvolvida é uma, mas ela tem que estar linkada com a estratégia da campanha, do tráfego pago. Porque não adianta a gente criar uma página extremamente robusta e não estar alinhado com o tipo de serviço que aquele cliente quer oferecer. Sim. Então, quando a gente faz a reunião inicial com o cliente, né, geralmente chegam aqui clientes que querem ofertar um ou dois serviços. Então, a gente faz uma página estruturada para ele, focando naquele serviço específico. Então, é uma página inteira que foca na simplicidade para passar a maior clareza possível para o usuário. Porque a gente entende que a experiência do usuário dentro dessa página, ela vai ser decisiva quando chegar na mão de vocês para fazer essa estratégia da campanha. Entendi. E, cada página tem uma estratégia diferente. Eu não vou dizer específica, porque acaba tornando isso padrão. E, geralmente, o padrão nunca é usual para algo que a gente sempre está fazendo como novo. Sim. Por exemplo, há tipos de campanhas que a gente faz para páginas que são locais, ou a gente segmenta por região, por uma parte de cidades, enfim, tem uma gama enorme de opções e de estratégias que a gente pode estar fazendo para poder melhorar o desenvolvimento da página, né? Outra coisa que eu acho muito interessante é a linkagem dos anúncios das campanhas em si com a página. Porque não adianta muito eu chegar lá e procurar sobre um exemplo, caneca preta. Aí pesquisei caneca preta e quando eu entro no anúncio tá lá falando sobre, sei lá, bermuda para treinar. Sim. E eu acho que isso fere muito a relação do relacionamento, exatamente, do usuário. Da expectativa que ele tem, né? Exatamente. Tanto que assim, a gente pensando, né, sobre o que tu falou, em relação aos segmentos e para onde essa página ela vai ser divulgada. A gente tem uma diversidade muito grande de clientes aqui dentro. Então, a gente tem clientes que vêm de uma cidade pequena, em um estado que não é uma metrópole. E a gente tem clientes que são de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, assim, são clientes que têm um público diferente. Um cliente, ele vai ser mais regional, ele já vai ter um público de boca a boca, uma coisa de confiança ali. E tem outro que é na metrópole, ele tem muitos concorrentes, é uma cidade inflada, que tem muita gente o tempo todo, e uma circulação de pessoas e de empresas ali. Então, o empreendedor, ele precisa também pensar sobre isso e a gente ajuda ele a pensar nisso quando vai estruturar a página. Porque, por exemplo, se a gente pega isso que tu falou, né, de um anúncio não levar uma página correspondente. Se a gente pega uma metrópole super inchada que é feito São Paulo, você faz um site todo quadradão, todo cinza, opaco, Basicão, né? básico, não vai chamar a atenção daquele público. E aí a gente pensa, né, em fazer uma página super moderna, super atrativa, super diferente, descolada e tal. Aí chega um anúncio que vai fazer com que esse site rode na campanha e tal, no Google, seja no Instagram, seja no Facebook, enfim. E aí o anúncio ele não corresponde a isso. Então, não adianta a gente pensar numa estrutura de página interessante que vá agradar o público específico daquele empresário e o anúncio não. Da mesma forma que o contrário, né? Vocês pensarem num anúncio extremamente bem produzido, com a copy massa, um modelo ali massa, e chega na página, a página é cinza, é triste, não reflete aquilo que ele quer passar. Isso quebra totalmente a expectativa do cliente, né? Pô, eu cliquei aqui achando que era uma coisa e acabei encontrando outra. Sim.
algo muito interessante é o fato da simplicidade. Porque eu acho que quando você está querendo fazer uma landing page ou algo do tipo, uma página, não, que eu quero colocar isso, que eu quero que meus clientes vejam isso, quero que meu cliente... Acaba tendo tanta informação jogada que fica maçante. Aí o cliente chega pelo anúncio, vê aquele tanto de informação, ele não vai descer, não vai acabar para ler, porque às vezes ele quer uma coisa rápida. Tá querendo só entrar, quer conversar com alguém, quer pedir um orçamento, que é algo muito rápido. E esse é um trabalho que vocês fazem, né? Que é em relação a deixar algo simples e bem direto. Acho isso ótimo, porque isso quebra muito o padrão de algumas outras empresas que acabam fazendo, botando uma enxurrada de informação e fazendo com que fique muito padrão esse tipo de página em si. Quando a gente faz, para um exemplo que você deu, São Paulo. São Paulo a gente coloca o estado e tira a capital porque é muito concorrido. Mas o fato de estar fazendo uma página que é diferente chama muita atenção. Sim. Beleza que a pessoa tem que entrar no anúncio e tal, para poder ver a página, mas a gente linkando o anúncio com a página, colocando algumas informações que tem na página para colocar no anúncio, algo que atraia o cliente para poder entrar já é um diferencial enorme. E ele já entra na página sabendo o que é que ele vai buscar, o que é que ele vai achar ali. Exatamente. E a gente ressalta, né, que essa questão da simplicidade e de fazer uma página que não seja complexa não quer dizer que vai tirar a imagem da sua marca, tirar a sua personalidade dali. Não, a gente trabalha em cima do minimalismo e da simplicidade, mas é trazendo sempre as marcas, entendendo o que é que aquele empresário quer passar. Então não adianta a gente colocar numa landing page todos os serviços que ele oferece, porque você não vai conseguir falar de todos com clareza e com assertividade. Da mesma forma que você vai colocar ali e o cara vai falar, tá, e o que eu faço agora? Tem tanta informação, para o que eu vou? Não era isso que eu estava procurando, ele quer algo específico. Então, quando o anúncio ele tem essa linkagem, né, com a página, o anúncio apresenta uma coisa, ele entra, ele acha de cara aquilo ali na página, ele sente confiança. E ele não vai perder tempo explorando milhões de informações, milhões de abas dentro da mesma página, porque existem outros concorrentes. Então, o que ele vai fazer perdendo tempo dentro de uma página, se existem outros? Nada, sabe? Não existe essa experiência do usuário, de deixar o usuário milhões de anos ali procurando informação. A gente precisa deixar a informação clara para ele, para que o tempo que ele passe dentro da página seja útil, que a gente consiga converter, né, durante esse tempo que ele está na página. Entendi. Eu levo em consideração, às vezes, que eu mesmo faço pesquisa. Pesquiso alguma coisa, quando eu entro na página pelo anúncio, eu acabo vendo tanta informação que foge realmente do que eu queria, que eu acabo voltando. Sim. E isso afeta bastante em relação da taxa de conversão. Porque a página está extremamente... Realmente, a página pode ficar boa e tal, mas tipo, tem muita informação. Algo que eu queria perguntar, assim, dúvida minha mesmo, quando é local assim, por exemplo, São Paulo, Sim. ou vamos pegar um local mais rico nisso, que eu vou comentar, em Pernambuco. Leve em consideração o fator cultural, tipo, colocar algumas informações, não informações textuais, e sim visuais, em relação ao local, se faz diferença. Sabe por que, tipo, você comentou em relação a ser uma página um pouco diferente, que acaba quebrando o padrão do habitual que o pessoal faz. Isso vocês levam em consideração essa questão cultural e tal, contextual? Sim, é importante levar, mas assim, é importante a gente saber que a gente não pode fugir também daquilo que o empresário espera, né? Então, a gente tenta equilibrar. Quando a gente vai desenvolver, tentar fazer a reunião, a gente tenta mesclar, falando, olha, é interessante que esse público aqui, ele gosta de tal coisa. Então, é interessante a gente colocar na página. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vai destoar totalmente da imagem da marca. Então, tem que ser dosado, sabe? Não é fazer uma coisa muito caricata, porque senão a gente acaba perdendo a seriedade e pode passar uma imagem de não profissionalismo, mas ao mesmo tempo trazer marcas de tipo, ó, eu tô há tantos anos aqui no Nordeste, eu nasci, quero crescer aqui, sabe? Isso impacta porque a pessoa vê que é uma pessoa que tem uma responsabilidade com o local que ela trabalha, com a empresa que ela criou. Então ela também vai ter responsabilidade com a empresa de outro, sabe? E passa essa confiança. É interessante esse ponto porque eu achava que isso da questão cultural mexia muito em relação a como as pessoas iriam enxergar. Porque não é só ver, é sim o fato de poder enxergar com uma outra perspectiva. É você sentir um pertencimento ali dentro, né? Você se identificar. Exatamente, era esse ponto que eu queria chegar, se sentir representado. Era Sim. essa palavra que eu queria achar, representado ali. E eu acho que isso mexe muito com o usuário. Sim. Ah, beleza, é uma informação um pouco diferente, às vezes é um toque visual, uma cor que mudou, ou uma imagem que está no fundo com um tom um pouco mais transparente. Mas eu acho que esses toques
minimalistas, que pode ser para a gente, causa uma diferença enorme. Com certeza. Em alguns A usuários. gente já teve uma cliente, inclusive, que ela morava no Rio de Janeiro e ela era muito ligada a essa coisa de estética e tal, porque em algumas partes do Rio de Janeiro tem uma galera mais elitizada que curte muito esporte e não sei o quê, nananã. Então, a marca dela, mesmo sendo uma coisa mais séria, ela gostava de passar esse lado mais feminino, mais jovial, esportivo, e isso faz com que a galera que vai comprar o trabalho dela, o serviço dela, se identifique. Porque ela não está fora daquele ambiente, ela não está fora daquela cultura. Ela entende o que a galera daquela cultura precisa. Então, eu sei a sua necessidade, porque eu estou dentro desse meio, sabe? E aí ela vai oferecer uma segurança maior para o cliente. Ele vai falar, poxa, ela entende. Então, talvez ela consiga oferecer um serviço melhor do que aquele outro que tem 10 anos a mais que ela, mas que é de uma área completamente oposta. Eu acho que esses fatores que acabam gerando essa relação do cliente com quem está ofertando o serviço, gera uma confiança legal. Sim. Porque você, como a gente comentou, né, se sente representado, você se vê ali. Então eu acho que cria um vínculo um pouco maior. Sim. Eu acho que muitas vezes o que falta em algumas landing pages e segmentos, afim, é exatamente isso. É Essa um pouco personalidade, né? Essa personalidade. Não fugindo tanto do profissionalismo e tal, como você falou, mas o cliente se sentir, como é que eu posso dizer, de uma forma mais abraçado, de certa forma. Se sentir abraçado pela... Mais próximo, né? Isso, mais próximo. É o que faz tudo ficar mais leve. Sim. Faz tudo ficar mais tranquilo. Em relação a isso, acho muito legal que o tráfego pago ajuda bastante. Porque só o fato de você já estar nas mídias sociais, nas redes sociais, no Google, Instagram, enfim, já coloca muito à frente os outros concorrentes, sabe? Porque você está ali pegando o gancho das outras pessoas que já estão no meio do digital e tem como é que eu posso dizer? Os concorrentes que também não estejam. Aí você já está ali no digital, já é um ponto muito à frente. E ainda mais ter esse toque, esse detalhe que é a aproximação, que deixa uma aproximação melhor com o cliente, faz com que você saia disparado. Muitas vezes é o diferencial. Sim, com certeza. É uma virada de chave. Outra coisa que eu queria comentar em relação à página e o tráfego. É como se fosse, vamos colocar um exemplo. Tu tem uma loja de perfume. Tá lá, a loja de perfume. Priscila, loja de perfume. Eita, que criatividade. E daí tá lá vendendo perfume e o tráfego vai fazer exatamente o seguinte, vai pegar a galera que já tem um interesse, não é qualquer pessoa, ele vai pegar uma galera que já tem um certo interesse, eu vou falar, Direcionar. já coloca aqui dentro da loja, Sim. da porta pra frente é contigo. Sim. Aí não adianta eu pegar a galera que gosta de perfume e colocar na tua loja e a galera fala, pô, perfume de Priscila não é muito legal não. Sim, o serviço tem que estar alinhado também com aquilo que a gente está divulgando, né? Então, a gente entende que o que a gente faz aqui é muito importante para fazer com que o empresário consiga alavancar o seu nome e a sua marca dentro da internet, mas é preciso que o empresário ele também assuma uma responsabilidade de fazer, poxa, eu quero que esse público novo seja bem recepcionado quando chegar aqui. Eu preciso me identificar e conversar na mesma língua que esse público. Não adianta, como tu falou, chegar lá e o serviço não agradar. Você tem uma experiência incrível no digital e quando chega realmente na via de fato de prestar o serviço, você não consegue atender a expectativa. Exatamente. Uma coisa que linka com isso, fugindo um pouco do assunto, é a relação de atendimento. Porque já imaginou tu entrar numa cafeteria e tu é atendido de uma forma tão padrão que você sente como se estivesse incomodando. E você ser atendido de uma forma diferente faz com que você até peça mais Com do que certeza, você você queria volte pedir. naquele lugar. E uma landing page, uma página com como é que eu posso dizer? Um design legal, um design que a pessoa se veja ali. E futuramente um atendimento Bacana que também. seja da mesma linha faz com que a pessoa veja, caramba, o pessoal desse tipo de segmento, dessa empresa foi tão legal, eu vou indicar para outras pessoas. E é uma coisa assim muito engraçada, né? Porque a gente hoje em dia tem uma facilidade muito maior de compartilhar essas informações. Então você garantir que esse usuário, esse cliente fique bem satisfeito com o seu serviço é muito melhor do que você fazer no boca a boca. Porque no boca a boca é muito mais difícil. Você compartilhar um link, você compartilha com 30 pessoas ao mesmo tempo. Sabe? Você não vai ter que falar com cada um especificamente sobre como foi. Você compartilha, acabou. E é muito mais rápido. E outra, eu acho que o fato da indicação ajuda muito, porque você viu que
alguém foi naquela empresa, usou o serviço que foi prestado e teve uma boa experiência. Falou, pô, se fulano teve, então eu vou lá também. É algo muito interessante, esses pontos que são colocados na página, que seguem a mesma estrutura psicológica, vou chamar assim, de um atendimento bom, que faz com que o cliente volte várias vezes, faz com que o comprador vá várias vezes falar com o empreendedor e falar, queria o mesmo serviço novamente. Outra coisa que eu queria comentar era o seguinte, em relação às landing pages, como é que eu tenho noção de que ela é uma página que converte? Porque fala-se muito sobre página de alta conversão, mas como é que eu tenho a noção de que ela realmente é uma página que chega a converter, que chega a atrair o cliente? Então, quando a gente está falando de uma landing page, né, é um pouco mais amplo, porque tem várias estruturas, tem várias informações, vários serviços sendo prestados. Mas a gente sabe que algumas estratégias, algumas seções devem ser respeitadas para que ela seja mais vendável possível. Então, assim, a gente tem a questão dos botões, a gente tem a questão da simplicidade, de ter uma informação direta na página. E a gente também bate muito na tecla da questão do formulário, né? Porque é um formulário que tem que ser fácil de ser preenchido, é um formulário ou um botão do WhatsApp que tem que ser claro e visível ali e chamar a atenção daquele cliente para que ele faça, poxa, é tão simples preencher, pedir uma informação aqui, por que que eu não vou, sabe, agora aproveitar esse momento aqui e entrar em contato. Então, a gente já fez algumas experiências, né, em relação a esses botões, em relação a pop-ups que vão aparecendo e tal. E a gente sabe que, por exemplo, uma página que tem milhões de pop-ups aparecendo a cada 2 segundos não é interessante. E mesmo que chame atenção, vai causar uma experiência ruim, porque o cara vai estar ali, ó, compra. É tipo, você tá assim, ó, toma, aqui, ei. Isso estressa o usuário, ele não vai se convencer, porque você tá ali o tempo todo sendo insistente. É muito melhor você ter uma coisa só, mas que seja bem direcionada, que vai funcionar, do que você ter uma coisa insistente e acabar irritando o usuário. Então, a gente foca muito em formulários curtos, em um botão do WhatsApp que seja visível e que vá direto para o setor comercial desse empresário, para que ele seja bem atendido, bem recepcionado, porque assim ele vai com certeza conseguir uma conversão. Entendi. Tem até alguns exemplos que quando você vai preencher o formulário, ele já preenche só, porque já tem alguns padrões, né? E quando você coloca um formulário muito extenso, né? Nome, CPF, comprovante de residência, nome do cachorro, aí fica tanta coisa para preencher que a pessoa, não vou preencher esse daqui não, eu vou no outro que só é preencher 3 coisas mesmo e tá ótimo. Exatamente. É muito bom essa clareza em relação ao formulário, porque o cara que já está no meio digital, ele quer praticidade. Sim. O fato de ter o botão do WhatsApp já ajuda muito, porque, pô, o cara tá querendo um serviço rápido, quer uma resposta rápida, quer um orçamento rápido, clicou no botão do WhatsApp e já falou direto. Sim. E você tendo os dois, né, na mesma página, tanto o formulário quanto o botão, você atende a diversos tipos de clientes diferentes. Porque vai ter o cliente que vai preencher o formulário porque ele quer entrar em contato depois. Talvez ele não esteja disponível para ter uma conversa mais profunda sobre aquele serviço naquele momento. Mas ele está ali, tipo, disponível para que você entre em contato. E também tem um outro cliente que ele talvez queira aquele serviço de forma mais rápida, imediata. Aconteceu um desastre, meu Deus, eu preciso agora desse serviço. Então ele tem esse acesso rápido e fácil ao empresário, sabe? Então você atende aos dois públicos, a gente tende a colocar mais isso nas páginas porque a gente consegue diversificar quem chega para o empresário. Levando em consideração isso do formulário e do botão do WhatsApp, eu presumo que as pessoas que preenchem o formulário, elas já têm um interesse um pouco a mais do que as pessoas que entram em contato via WhatsApp. Porque se a pessoa realmente... Pode ser só um curioso, né? Pode ser só um curioso que chegou lá, eu quero saber quanto é. Falar, X, aí, não tenho dinheiro não para isso não. E daí a pessoa que preencheu o formulário é alguém que tipo, procurou sobre o assunto, já tem interesse. E futuramente ela vai estar fechando algo, está realmente marcando uma reunião, ou seja, alguém que já tem um pouco mais de interesse em relação àquele ponto. Agora, não adianta o cara ter o maior interesse do mundo se tu colocou um formulário de 10 linhas para preencher. Sim. Talvez ele não tenha nem tempo de preencher tudo isso. Exatamente, pelo fato de querer algo muito mais urgente, acaba não preenchendo e fazendo com outra pessoa que tem um formulário menor. Pois bem, esse foi o nosso podcast em relação à junção, né, do tráfego com o desenvolvimento web. E eu agradeço a vocês que ficaram até aqui assistindo. Peço que vocês curtam, se inscrevam e qualquer dúvida que tiver, não hesite. Coloque aí no comentário que a gente vai estar respondendo, tá bom? Um beijão e abraço. Obrigada.